Nesta semana acontece a São Paulo Climate Week, uma plataforma para acelerar a implementação da agenda climática. Com uma série de eventos e iniciativas, a São Paulo Climate Week conecta empresas, governos, investidores e a sociedade civil para transformar projetos, iniciativas em algo concreto, em ação. A TV Água e Saneamento, o canal da sustentabilidade, uma iniciativa da AESABESP, Associação dos Engenheiros da Sabesp, é parceira da São Paulo Climate Week. E por isso, nesta semana, a gente traz para vocês uma série de entrevistas especiais sobre essa temática. Fique conosco, está começando mais um Diálogos da Água. Muito bem, e uma das organizações participantes da São Paulo Climate Week é a Iríada, e por isso nós recebemos aqui em nosso estúdio a fundadora e CEO da Iríada, Bruna Rezende. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, Thales. Prazer estar com você. Olha só, a primeira pergunta que eu queria fazer é, a Iríada, ela se descreve como uma venture capital focada em ativos sociais e baseados na natureza. Exato. Pode explicar para a gente, né, como que funciona esse modelo de atuação e de que forma ele ajuda empresas a incorporar os princípios de ESG e gerar impactos positivos para a sociedade e meio ambiente? Sim, com prazer. Bom, Thales, a Iríada é bem importante dizer que ela faz parte de um ecossistema chamado IRIS, né, que é a empresa mãe dessa organização, e todo o nosso trabalho é apoiar as organizações a se tornarem negócios regenerativos, né? Então, a gente está falando aqui de regeneração. E o que regeneração significa economicamente falando? No fim do dia, o que a gente está falando é que todos os impactos positivos e negativos que uma empresa gera, né, socialmente e ambientalmente, elas são consideradas externalidades, ou seja, elas não são computadas nem nos seus balanços, nem nos seus demonstrativos de resultado. O que está acontecendo hoje é que olhar para essas externalidades, ela tem um componente muito importante de riscos, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, os eventos climáticos extremos, o estresse hídrico, a gente vai falar de água daqui a pouco, o aquecimento global, e tudo isso gerando riscos de transição e riscos climáticos para as organizações. Então, por exemplo, para as empresas do agro, quando a gente tem estiagens muito prolongadas, isso significa que vai haver queda na produtividade daquela produção. Então, essa visão de que antes os nossos riscos organizacionais não eram computados, hoje eles já entram dentro do impacto econômico da organização, a gente querendo ou não. E o grande desafio e a grande oportunidade também para as organizações hoje é reconhecer que o que antes a gente chamava de externalidades são e devem ser incorporadas nos modelos de negócio para a gente poder tanto mitigar riscos quanto construir novas oportunidades, novas receitas, evitar custos. Dentro dessa visão que partiu de nós, né, na consultoria, a gente começou a perceber que, ao ajudar as organizações nessa jornada de redução de riscos e ampliação de oportunidades ambientalmente e socialmente falando, a gente começou a perceber que existia a oportunidade de não só a gente criar planos de mitigação, quanto desenvolver mecanismos financeiros que premiem programas e iniciativas e que esse prêmio gere não só retorno socioambientalmente falando, mas que esse retorno socioambiental seja um retorno financeiro para as organizações. E daí surgiu a Iríada, né? Construindo uma forma de investir em programas em cadeias de valor de clientes e parceiros ou isoladamente programas nossos, aonde a gente, ao gerar impactos positivos socioambientalmente, esse impacto vira crédito, né? Então, ou um crédito relacionado ao seu capital natural, ou um crédito relacionado ao seu capital social, e esses créditos, ao serem comercializados, eles retornam, geram um ROI financeiro para aquelas organizações. Então,
E aí isso é muito importante porque é isso que configura uma economia regenerativa, ou seja, eu olho o meu capital produzido, eu olho o resultado no final do ano, lucro ou prejuízo, comparativamente aos outros capitais que eu gero, que é o capital natural que eu gero, o capital social que eu gero, o capital humano que eu gero, e aí uma nova classe de ativos para cada um desses capitais estão sendo criados, sejam eles créditos de carbono, créditos de água, créditos de reciclagem, os créditos sociais, os créditos de biodiversidade. Então, a gente vai ver daqui para frente, e cada vez com mais força, o aumento da oferta dessas novas classes de ativos que vão remunerar. Antes, um capital que não era remunerado era visto como custo e agora ele passa a ser visto como receita também. Interessante. E falando sobre água, então, né? A água tem se tornado aí um dos temas centrais das estratégias ESG. Como que as empresas podem avançar do uso eficiente desse recurso para uma atuação efetiva na conservação das bacias hidrográficas e também na segurança hídrica? Esse é o ponto-chave, né, Thales? Especialmente quando a gente, hoje, 2026, há uma semana da Climate Week em São Paulo, a gente entende que todo o nosso processo de desenvolvimento está bastante conectado com tecnologia, com inteligência artificial, e todas as benesses que essa tecnologia traz, ela traz também os seus desafios em relação ao estresse hídrico. Eu não sei se você sabe, mas para a gente rodar essa tecnologia, né, em data centers, o consumo de água é muito grande, porque você precisa resfriar todas as máquinas que estão ali produzindo e processando muito rapidamente toda essa tech. Para isso, a gente precisa de muita água para poder fazer essa refrigeração, o que faz com que o consumo de água, a partir de agora, né, seja cada vez mais intenso. Então, a gente está acompanhando várias cidades em vários lugares do mundo, por exemplo, que estão fazendo seus protestos pela instalação de data centers que estão competindo pelo uso daquela água. E aí, o que a gente fez, né? Na Iríada, o que a gente entendeu de novo, voltando lá na consultoria, a gente consegue medir, em termos de riscos climáticos, aonde existe estresse hídrico, quando a gente compara o acesso à água daquela região versus a implantação de data centers, esse é um exemplo, né? Isso gera um estresse hídrico naquela região. E no Brasil, especialmente numa região onde a gente atua, que é no Cerrado Mineiro, essas áreas elas também competem com a atividade agrícola, né? Com a atividade relacionada a café, relacionada à pecuária, relacionada à soja. Então, a gente está vendo agora, e cada vez mais veremos isso, uma competição pelo recurso, desse recurso natural, que é a água, que passa por essas características, né, que estão relacionadas à restauração e conservação de áreas, quando a gente pensa em agricultura, e no manejo adequado dessa água para o uso dela a partir da instalação desses data centers. Então, o que nós fizemos é um programa que se chama Water in Setting, que é fazer adição de água em regiões onde a competição por esse recurso vai se tornar cada vez mais acentuado. Então, a gente brinca que a gente gosta de plantar água, né? Porque é sabido que quando você restaura e conserva regiões em bacias hidrográficas, como você bem mensurou, bem disse aqui, e hoje a gente tem tecnologia, isso é muito importante, e também certificação que nos ajuda a medir o aumento do volumétrico daquela água a partir de intervenções de conservação e regeneração. Isso nos dá a oportunidade de gerar créditos de água, né, a partir desses programas, e uma estrutura que cria, então, um mecanismo financeiro para poder conservar aquelas áreas e aumentar o volume de água em regiões onde ela vai ser muito demandada por essa competição de novos negócios numa mesma região. Muito bem, a gente vai fazer uma rápida pausa, um intervalo muito rápido, fique conosco, a gente volta já já. Será que essa embalagem tem mesmo 800 gramas? Eu não sei, mas a IFM sabe.
A IFM faz parte da nossa vida e muita gente nem sabe disso. Nossos sensores e equipamentos estão nas linhas industriais mais modernas do Brasil. Estão no agro, mineração, energia e onde você nem imagina. Se tem qualidade, tem segurança. Tem IFM. IFM. Close to you. Estamos de volta com o Diálogos da Água e eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo envolvendo o saneamento. Também siga a ESABESP e a Sâneas Online nas redes sociais. A sua participação e engajamento fortalece a nossa corrente aqui para a gente dar continuidade a esse projeto bem legal. Vamos continuar então o bate-papo com Bruna Rezende, fundadora e CEO da Iríada. A pergunta que eu te faço final, Bruna, na sua participação na São Paulo Climate Week, né, a Iríada vai discutir créditos de natureza positiva como instrumentos para valorizar a conservação da água e promover investimentos sustentáveis. Como esse mecanismo pode incentivar o uso consciente da água e fortalecer a agenda de sustentabilidade no Brasil? Exatamente, Thales. Então, como eu estava trazendo, né, o mecanismo da geração de um crédito de água, que é um crédito de natureza positiva, ou seja, a partir de uma intervenção em uma região onde eu trabalho restauração e conservação daquela cultura que ali está, isso gera um crédito, né? Porque eu consigo medir o aumento volumétrico daquela água. Então, esse mecanismo financeiro, ele é um incentivo para que investidores, dentro de uma cesta, de um portfólio onde ele escolhe aonde alocar o seu capital, ele possa também alocar o seu capital agora na escolha de ativos baseados na natureza. Essa é a nossa grande aposta para a Climate Week, porque todo o desafio que a gente tem discutido nas últimas COPs e sendo cada vez mais ressaltado durante as semanas de discussão do clima é como destravar capital para investir em projetos que possam gerar o impacto do net positivo, né? Ou seja, a gente mitigar esse impacto negativo, chegando num lugar onde a gente consiga ter uma economia de base zero e caminhando para uma economia de natureza positiva. Uma das formas é gerar retorno financeiro, como qualquer lógica econômica, a partir da alocação de ativos. E o que a gente está fazendo é criando ativos de natureza conectados a ativos sociais, porque existem sempre comunidades e pessoas que estão trabalhando e vivendo de culturas em regiões como essa, para poder incentivar e desenvolver cada vez mais o uso adequado da água, né? Essa é a discussão que a gente vai ter nesse século. O uso adequado da água. Esse recurso ele precisa, primeiro, ser conservado e aumentado em volume, dados os processos de degradação e uso inconsequente dela. E para nós, né, a nossa frente de atuação, escolha e vocação é a criação e a defesa de que novos ativos dentro de um portfólio, de uma cesta de investimentos, possa compor a carteira de vários investidores. Muito bem, em nome da TV Água e Saneamento e também da ESABESP, a gente agradece a sua participação aqui, Obrigada, Bruna. é um prazer. E obrigado a vocês também que acompanharam mais um Diálogos da Água na São Paulo Climate Week. Lembrando que o link para acompanhar toda a programação do evento está aqui logo abaixo na descrição. Até o próximo bate-papo. Tchau, tchau.